a introdução com o livro de Emmanuel, o Evangelho comentado, Mateus, capítulo 9, versículo 12. Quando estiveres sob o impacto de tribulações e de agravos, não identifiques dessa forma por onde passes a lâmina da perversidade ou o ferrete da culpa, mas sim a moléstia da ignorância ou a chaga da própria dívida, para que, usando a caridade, incessantemente, possas partir dos sofrimentos da noite para as alegrias do grande alvorecer. Inclusive tem a ver com o que nós estávamos comentando do Evangelho, né? A questão sobre os inimigos, né? Então começa Emmanuel aqui dizendo o seguinte: ao nos percebermos no impacto de tribulações, de sofrimentos, de agravos, não identificarmos dessa forma a lâmina da perversidade, do inimigo, ou o ferrete da culpa. O ferrete da culpa é naquele sentido de, ao sofrermos uma repercussão danosa, ficarmos culpando a nós mesmos por aquilo, porque culpa não resolve nada, cria um problema novo. Mesmo quando temos uma atitude errada, geradora de sofrimento, nós somos chamados a ter análise e responsabilidade sobre o feito, mas sem se culpar, porque todos nós somos imperfeitos, possíveis sempre de cometer erros e aprender com os erros. Quando a gente tem essa disposição, a gente não se culpa, porque a culpa apenas cria um caso novo, que é o caso de perturbar a nossa saúde física. Então, identifiquemos o que? Emmanuel diz: a moléstia da ignorância ou a chaga da própria dívida. A chaga da própria dívida que Emmanuel aqui está dizendo é nosso passado reencarnatório. O que é que houve de errado, ou possivelmente errado, que deu campo para que agora surgisse alguém, utilizando-se, como é que ele coloca, do ferrete, né? Como é a palavra que ele usa, do ferrete da culpa ou da lâmina da perversidade, de alguém ter nos tratado mal, profundamente mal. E nós agora estarmos habilitados a analisar, buscando causas no passado para entender o presente. Para que, usando a caridade incessantemente, justamente aquilo que estávamos dizendo aqui no final, de que a prática da caridade, nas suas mais variadas formas, é que vai nos habilitando em termos de alicerces firmes para a prática do perdão, entre outras práticas cristãs. Possas partir dos sofrimentos da noite para as alegrias do grande alvorecer. Então, os sofrimentos da noite, Emmanuel aqui faz uma referência ao que ficou para trás. Os sofrimentos provenientes das causas para trás. E nos aponta as alegrias para o futuro, para a frente, as alegrias do alvorecer. É uma forma, diríamos até em termos de profilaxia para a nossa saúde física, emocional, mental, em todas as áreas. Vamos então hoje conversar razoavelmente sobre Evangelho no Lar, porque culto doméstico se refere no livro Os Mensageiros ao Evangelho no Lar. Prática muito disseminada no movimento espírita, mas que sempre merece certo reforço e certos esclarecimentos, que nós iremos procurar compartilhar agora. Eu iniciei aqui com um texto em que diz que a viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos.
Vejam, alguns fatos aqui bem importantes e que uma leitura rápida a gente pode passar despercebido. Primeiro, a forma com que a viúva Dona Isabel ajudava a que todos participassem do Evangelho. Então ela estava viúva, não tinha nenhum adulto para fazer o Evangelho com ela, ela fazia com os filhos pequenos. E procurava interagir com eles para que eles participassem. Quando pede para a Nelly, de 9 anos, fazer a prece, e nessa prece, o principal, básico, que é dirigir a Jesus ou dirigir aos benfeitores espirituais, pedindo esclarecimento espiritual. Um fato curioso também é de que, habitualmente, o Evangelho no lar sendo feito de forma disciplinada e habitual, a presença de espíritos benfeitores durante o Evangelho. Desde espíritos que sejam protetores da família, desde a possibilidade de parentes desencarnados, que no caso de Isabel, o ex-esposo dela estava lá, que no livro me parece que chama de Isidoro, não é isso? Também estava lá, durante o culto do Evangelho no lar. É possível também no Evangelho haver esclarecimento e amparo a espíritos em necessidade dentro da casa, pelos benfeitores espirituais, sem que, para isso, se abra a possibilidade para fenômeno mediúnico durante o Evangelho no lar, que não é recomendável de forma nenhuma. Então, mesmo que tenha alguém que seja médio ostensivo durante o Evangelho no lar, não vai ser no Evangelho no lar que ele vai estar dando passividade à mediunidade dele. O Evangelho no lar tem o objetivo de direcionar a assistência magnética, vibratória e fluídica para os encarnados e desencarnados, mas dar passividade ao fenômeno mediúnico exige uma assistência, equipe espiritual designada para isso e, sobretudo, horário e local adequado, e não dentro de casa na hora do culto do Evangelho no lar. E aí poderia alguém dizer, mas e se acontecer? A gente está fazendo o Evangelho no lar e quando olha a pessoa, uma pessoa começa a ter uma visita, que no Evangelho no lar, se chegou a visita, a gente não vai deixar de fazer. Convida a visita para se sentar na mesa e fazer o Evangelho na mesma hora. Mas vai que numa situação dessa, começa a dar indícios de um fenômeno de psicofonia, de incorporação, como se diz. O que fazer? Utilizar recursos de despertar pela palavra aquele estado de semitranse que pode estar ali se formando, dizer, fulano, pelo nome. Esse é um ponto. Outro ponto, pedir para que a pessoa respire profundamente, impedir que haja um fenômeno de incorporação. Até a possibilidade, quando tem alguém que aplica passes durante o Evangelho no lar, aplicar um passe naquela pessoa que está dando aqueles momentos ali de passividade. Mas o que tem que ficar bem claro é que não é indicado sugerir ou até mesmo contribuir para que haja um fenômeno mediúnico durante o Evangelho. Isso não é indicado. Excepcionalmente pode ocorrer? Pode, mas não deve ser alvo de incentivo e sempre que as possibilidades condizerem, impedir que ocorra a comunicação. Então, é muito interessante, ainda lembrando aqui um aspecto, quando diz que os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos.
Eu digo assim porque há uns dias atrás, numa reunião de estudo do Bezerra de Menezes, teve uma pessoa que estava participando e eu, durante o momento em que eu estava fazendo o estudo e se esclarecendo, e a pessoa teve um fenômeno de vidência. E ela viu como se fossem pessoas que estariam do meu lado. Só que quando ela perguntou a uma amiga ao lado se ela estava vendo, a menina, não tem ninguém, só está Soares ali. E ali ela entrou quase que numa espécie de transe, teve que ser retirada para ser atendida fora da sala, porque já estava havendo uma passividade para um fenômeno mediúnico. Porque também, independente de ser no culto do Evangelho no Lar, de ser uma reunião pública, de ser uma reunião de estudos, é possível ocorrer? Não é comum. É muito mais comum ocorrer fenômeno mediúnico no meio de uma rua, dentro de um ônibus, como muitas vezes ocorre, em qualquer ambiente. Porque onde tem alguém que é médium, e que até mesmo sem ter a menor ideia do que seja mediunidade, mas está sob um processo obsessivo, para ele entrar no estado de transe e se comunicar ao espírito, é muito fácil. É menos comum no centro espírita. Apesar de que quem desconhece o espiritismo acha que dentro do centro espírita o que vai mais ocorrer é incorporações ou fenômenos mediúnicos durante a reunião, né? Mas a gente sabe que não é assim. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso, mas em verdade eu via que Isidoro, no nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Então, André Luiz narra que o livro que Dona Isabel estava usando era o Novo Testamento. Habitualmente a gente faz o Evangelho segundo o Espiritismo, faz o Evangelho no Lar utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo. E faz isso de uma forma coerente, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem a síntese dos Evangelhos do Novo Testamento, extraído todas as partes referentes ao comportamento moral ou aos ensinos trazidos pelo Cristo direcionados a essa área. O que faz com que, ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, normalmente, a gente vai se deparar com algum tema que se traduz em orientação para atitudes e comportamento. Mas abrir a Bíblia, ou não tendo o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir o Novo Testamento também é adequado, principalmente se a pessoa já tem um certo conhecimento do Espiritismo, como era Dona Isabel, porque aí ela vai saber extrair daquele texto bíblico a interpretação ou aprofundamento espírita, o que vai dar um resultado idêntico ou similar. Mas o fato em destaque aqui é que na hora de escolher a parte do Evangelho, ela estava sendo conduzida intuitivamente, como possivelmente acontece com qualquer um de nós, no horário do Evangelho segundo o Espiritismo em nossa casa, do Evangelho no Lar, abrindo um tema que de alguma forma algum espírito ajudou para que saísse justamente daquela página. Isso também é comum. E mostra que todo o trabalho, ele é um trabalho de parceria entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós, através do Evangelho no Lar, ajudamos a espíritos em necessidade e espíritos benfeitores também nos ajudam durante o Evangelho no Lar. É um trabalho de mão dupla. Lemos hoje, aí começam os comentários de Dona Isabel. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal
que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos, aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. É muito interessante os argumentos de Dona Isabel. E vejam, Dona Isabel tinha um filho, parece que de 7, de 9, de 14 anos, por aí, né, a idade. Mas ela dava os esclarecimentos do Evangelho dentro de uma lógica de raciocínio que muitas vezes os pais acham que os filhos pequenos não têm e eles têm. Então, vejam como ela estava passando os argumentos sobre uma notícia de um jornal, porque o interessante é isso, é que Dona Isabel, até para enriquecer mais o Evangelho com os filhos, possibilitava que fora a mensagem de comentário da noite, tivesse até um comentário ou uma notícia do dia ou da cidade, para que ela desse a elucidação espírita em cima da notícia. Porque a notícia que aí foi alvo foi um suicídio que estava numa página de um jornal e que a filha lê, né? E que na linguagem jornalística de expressar escândalo, tinha dito que a jovem tinha se matado por excesso de amor. E Dona Isabel coloca os pontos nos is, dizendo primeiro que ninguém mata por amor, que o amor não faz ninguém cometer erros, que na realidade foi um desequilíbrio de paixão, que mais adiante ela até explica. Outro fato aqui importante é ressaltarmos esses benefícios que o Evangelho traz para que as crianças, mesmo aparentemente não sem estarem entendendo exatamente o que estava sendo dito, esses subsídios de ensinamento vai ficando no inconsciente dela, vai ficando retido de alguma forma na memória, e mais adiante aquilo ali é uma lição importante para elas. Os que amam de fato, continua Dona Isabel, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão, que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Que nível de explicação que ela passa para as filhas, né? Não é usando linguagemzinha rasteira, é na linguagem para que, olha, ou vocês aprendem, ou aprendem, mas é do jeito que é para passar. E coloca como, aí fica bem claro, de que à luz da doutrina espírita, sobretudo, amor, quando tem alguma base de veracidade, jamais levaria alguém a um desequilíbrio de morte, de suicídio ou de qualquer espécie de crime, né? Exceto os excessos da paixão. E aí a gente já vai passar para o capítulo seguinte. Antes de passar, eu queria saber se alguém tem alguma observação aí, eu pergunto em cima do Evangelho no Lar, já que esse capítulo tratava bem. O capítulo em seguida ainda continua um desdobramento do Evangelho, mas é interessante se tivermos aí alguma dúvida ou algum aspecto aí para comentar, aproveitarmos. E poderia se perguntar, e se só for eu espírita em casa, eu vou fazer Evangelho no Lar? Claro que sim, né? No horário, no dia certo, tendo certeza que só nós nunca estamos. Começa por aí. Normalmente, cada um de nós é acompanhado por uma média de 3 a 4 espíritos, né? Segundo André Luiz. Então, só você não está. Você sabe que está acompanhado, mesmo que você não veja. É aquela situação onde eu mesmo não tenho evidência nenhuma, mas alguém viu o espírito do meu lado, vejam.
e eu não estava vendo nada. Então você está em casa, você não está só. E se você estabelece um dia e um horário para ler o Evangelho, fazer uma prece e fazer comentário, estabelecido ali a regularidade, pode ter certeza que você já está tendo um amparo e um acompanhamento dos seus evangelhos. E mesmo que não tenha ninguém fisicamente para compartilhar, você pode ler, de preferência num quarto, já que estando só, para evitar de alguém estranhar de que você está conversando com alma do outro mundo, né? Depois dizer, achar que você está conversando sozinha. No texto, olha, não esqueçamos, né, que o próprio Cristo diz: quando 2 ou mais de vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Lá, exatamente. Então, assim, é bem claro isso. Nós não podemos duvidar da palavra do Mestre, né? Então imagine que grande coisa grandiosa é a presença do Mestre próximo a nós, quando a gente está discutindo a palavra dele, quando a gente está estudando, quando a gente está fazendo o Evangelho. Exatamente. E aí o Espiritismo acrescentou, porque disse que se não tiver 2 fisicamente falando, tem no mínimo 4 espiritualmente falando. Então, companhias não faltam. A possibilidade de solidão é zero. Solidão zero. Companhia não falta. Eita. E o capítulo em seguida é esse aí: mãe e filhos. E aí o benfeitor espiritual esclarece dizendo: vê, cada qual receberá a luz espiritual, conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram comentário de Fábio, que Fábio era um espírito que inspirava Dona Isabel nos comentários. Registra o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Vejam que coisa! A que ponto está esse esclarecimento? Que vejam, os comentários de Dona Isabel tinha espíritos desencarnados que tinham mais dificuldade de entender do que as crianças. As crianças estavam entendendo mais. Para que a gente não desdenhe da capacidade das crianças entenderem as coisas, e principalmente nos dias de hoje. Esse livro é dos anos 40, hoje as crianças estão muito mais perspicazes e entendendo as coisas no ar, e já naquela época os filhos de Dona Isabel aqui estavam mais habilitados do que alguns desencarnados. Outro fato aqui também interessante é esse, é que Dona Isabel fazia os comentários dela, mas a forma dela se posicionar eram todos inspirados por Fábio, aí no caso, ou por outros espíritos. Não era os comentários não vinham só dela. Havia ali todo um encaminhamento de uma mediunidade intuitiva que ela tinha ali. Aliás, ela tinha várias mediunidades, né, que os espíritos dizem, né? Que ela tinha mediunidade de um modo que tinha sido bloqueado em parte para que ela não se perturbasse das atividades educativas que tinha com os filhos, porque senão ela viria o mundo espiritual de uma forma muito mais expressiva. Mamãe, isso é o filho, problema de Dona Isabel. Se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim. Mas agora, por que será? Vejam as crianças bem acompanhando a situação, né? E como nós notamos, né, a humildade e a resignação de Dona Isabel de levar à frente a condução dos filhos. Já era viúva há alguns anos e ter se dedicado só à família, né, e não ter constituído um novo lar, né? Parece que no capítulo diz que fazia uns 3 anos que ela tinha ficado viúva. E aqui
a título de lição para nós, o grande problema de nós, em qualquer situação da nossa vida, nos compararmos com quem está numa situação melhor do que a gente. Quando a gente faz isso, o resultado é a gente se sentir humilhado, é a gente perder a capacidade de ser grato e estabelecer clima para intervenções espirituais negativas, né? Porque o garoto, né, disse, olha, na casa de Dona Fausta lá come 2 vezes. Que situação, né? Se Jesus fosse bom, né? Se Jesus é tão bom. Vê aqui o que Dona Isabel diz. Não devemos subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Veja a lição que ela vai dando a eles. É para o menino, parece que ela está falando para a gente grande, né? Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? E ela é bem, não só bem erudita, como bem precisa nas palavras, né? Então ela diz, olha, primeiro, não pense só em comida, que a gente não é só estômago, é isso que ela começa dizendo. É claro que essa lição a gente tem que chamar ela para se contextualizar. Em que aspecto da minha vida eu tenho muitas vezes reclamado por coisas para as quais eu estou dando muita atenção e desviando a atenção de outras coisas que eu tenho e poderia estar grato. Que foi essa a questão do filho de Dona Isabel, né? As coisas que ele tinha, que Dona Isabel começa a chamar a atenção dele, que é saúde, uma convivência muito boa dentro de casa e pelo menos ter numa alimentação frugal o físico em termos de resistência adequado. Por isso ela diz assim, colhendo os benefícios colhidos com essa frugalidade de alimentação. Então, fica para nós a reflexão sobre não termos cuidados para não dar atenção a determinadas áreas da nossa vida, onde temporariamente passamos por necessidade, mas temos outras áreas bem supridas, para não incorrer no erro desse menino de Dona Isabel, que nada mais era, nada menos era do que um espírito que tinha vindo, parece que ou das trevas, ou tinha vindo de um lugar não tão elevado, viu? Porque as filhas de Dona Isabel tinham vindo todas de nosso lar, mas o filho ela tinha recebido, né, como um menino fora do roteiro para ajudar ele a crescer espiritualmente. Era um menino difícil, o Joãozinho. Vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. O nível de convicção dela da vida espiritual não era pequeno, viu? E na verdade ele estava realmente trabalhando pela família, né? O ex-esposo dela, que continua protegendo e amparando a família lá, né? Quando ela recebe o bolo, né? Diz que as crianças percebem que o pai está ali ajudando a levar o bolo para eles comerem. Exatamente. As crianças veem. Então aqui vamos ver o que nós podemos extrair para nós, né? Primeiro, Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas, ou seja, a gente está sempre habilitados e atentos a trabalhar o quê? A gratidão. Por mais dificuldades ou problemas que a gente temporariamente passe,
sempre procurar os motivos de ser gratos, porque é a partir dessa atitude nossa que nós abrimos maior campo para a atuação de benfeitores espirituais. Então, está atento a isso, né? E aqui ela ressalva, né? A casinha, a união espiritual, os bons amigos e a certeza espiritual da presença do Pai, né? Esse livro aqui dá uma explicação, né? Dá, né? Os mensageiros, né? Muito bem. Antônio está lendo ali também o livro. É quem o autor, Antônio, desse livro é Bruno Costa. Bruno Costa, o livro de Bruno Costa sobre mensageiros. Exatamente. Bruno Costa. Que o menino ele veio de uma região inferior para se unir a essa família, que essa família, as crianças, todas elas vieram do nosso lar. Então são espíritos evoluídos que vieram em missão aqui, para crescerem. E Jesus permite, Deus permite, que espírito como o Joãozinho se acople a essa família, a outras famílias também, que é possível, para crescer. Né? Então a função de Joãozinho é ali, pela espiritual, era crescer com aquela família. Exatamente. Muito bem, Antônio. Deixa eu ver se ainda temos aqui um slide. Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Que lição, hein? Temos certeza da proteção de Jesus. Então, no final aí do Evangelho, Dona Isabel transmite para os filhos a certeza da presença do pai deles, né? Que não obstante ter partido antes, mas baseado na forma da própria Dona Isabel conduzir a vida dela, ela tinha certeza da presença dele. E o que era um fato, né? O seu Isidoro tinha recebido uma autorização para continuar dando assistência à família, face o compromisso que tinha sido profundamente espiritual dessa união deles. É claro que a gente já esclareceu aqui algumas vezes, mas é importante ressaltar que não poucas vezes os familiares ficam um certo tempo nas casas onde residiram. O problema todo é que quando estão perturbados, desequilibrados, podem às vezes até transmitir doenças sem saberem. Não são poucos os casos que eu já vi de tratamento. Tem até aquele caso mais tradicional de Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo, quando estava pré-adolescente, o irmão dele faleceu e, sem que o irmão soubesse, que o irmão não tinha a menor ideia do que era a morte, sentiu-se atração por Divaldo e, ficando perto de Divaldo ficou sem andar, ficou aleijado. A mãe já tinha levado para vários médicos e ninguém fazia mais ele conseguir andar. E era só o que? A presença do irmão dele ao lado, sem ter ideia que estava transmitindo aqueles efeitos para Divaldo. E por que? Alguém pode dizer, mas o irmão de Divaldo era aleijado? Não. O problema foi o seguinte: ele morreu subitamente, como tendo sido possivelmente por um aneurisma, e naquele momento o que ele teve mais foi o que? A sensação de fraqueza, falta de apoio e cair no chão. Aquela sensação de fraqueza, possivelmente, em termos fluídicos, foram transmitidas a Divaldo. E Divaldo, as pernas de Divaldo não davam mais conta. Até que dizem que depois, uma senhora que era médium e era espírita, né, que uma prima de Divaldo toma conhecimento, já fazia uns 6 meses ou mais que Divaldo estava sem andar. Ele leva essa médium à casa de Divaldo. Quando ela chega lá, ela tinha evidência e vê logo do lado de Divaldo o irmão falecido, que ela não sabia que era irmão dele, mas quando descreve, diz: meu filho, você não tem doença não. E até Divaldo diz, né, brincando, que a mãe dele olhou para ele, porque ele iria levar uma pisa, viu?
porque achavam mesmo que era invenção dele a doença, que ele não tinha nada. E quando a médica chega lá e diz: meu filho, você não tem doença não? Ele fala: eu não tenho doença? Tenho, eu não posso andar. Claro que eu tenho doença, mas aí era uma doença fluídica, né? Trazida pela presença do irmão ao lado dele. Através de passes, a média afasta aquele espírito e de imediato manda Divaldo andar, né? Que a princípio Divaldo reluta e diz: eu vou cair não. E a mãe de Divaldo diz ali: obedeça a ele, levante-se. E aí quando ele se levanta, ele não cai não. Mas é isso, o que eu lembrei com essa história, o quê? Esse fato, há muitas casas que determinada pessoa com determinada doença, às vezes uma doença infecto-contagiosa, e quando olha o parente que não tinha doença, começa a ter. E muitas vezes é uma doença fluídica, que precisa de uma terapêutica espiritual, para que a pessoa reaja e aquilo ali seja superado. Porque se não houver uma terapêutica espiritual, a fixação fluídica vai se condensando, vai estabelecendo um clima interno para a doença e a pessoa vem adoecer de fato, como o outro antes estava doente. Agora eu já fiz um tratamento de choque com um filho meu, mas foi safadeza dele. Eu sabia que ele é dramático. Ele pequeno, levou uma queda da escada e o menino ficava em pé, o menino mole, a gente corre para Santa Efigênia, então faz o exame, não sei o que, o menino mole, e o médico já estava desconfiando que tinha acontecido alguma coisa de coluna e ele ficava. Só que eu sabia que ele era dramático. Quando o médico disse isso, eu imaginei um menino numa cadeira de roda, eu teria chinelo. Vitor, você vai andar, agora você vai ficar em pé. Se você não ficar em pé, eu vou lhe dar uma surra agora. Puxa o menino na hora. Aí a coisa da chorando, me lembrei. Vem aqui, menino safado. Eu já estava louca. Quando eu já estava imaginando o médico dizendo aquelas coisas, eu disse: meu Deus do céu, o menino vai ficar parado aqui. Só que eu sabia que ele era dramático. Eu disse: peraí. Agora eu não. Fazer o teste. Eu me lembro porque... Vai ficar em pé agora. Ou você fica, ou ele dá uma sua. Durinho. Eu mesmo tenho... Eu lembrei até agora que eu tive um episódio quando eu devia ter 4, 5 anos de idade. Morava ali naquele lugar onde chama de Rua Preta, ali no bairro São Francisco, né? Alguns chamam até o próprio bairro de Rua Preta, né? Eu me lembro que eu pequeno, com 4, 5 anos de idade, quando eu ia para casa, na rua, soltou-se um boi brabo. Esse boi apontou para correr atrás de mim, que quando eu corri, que eu entrei em casa, que não teve nada, no outro dia eu não conseguia andar. No outro dia, quando eu fui me levantar, eu não botava os pés no chão, não. E passou o dia e não botava, e minha mãe ainda levou a médico, e já estava achando que eu estava com paralisia infantil, que eu tinha contraído uma paralisia infantil ou algo assim. E parece-me, se eu me lembro mais ou menos dessa história, que eu tinha esquecido há muito tempo, chamou-se alguém para rezar e através de reza eu fiquei bom. Porque era um impacto da emoção do medo. Naquela hora, na hora não tive nada, mas no outro dia, de manhã, eu não podia andar. Então, há fatores, tanto emocionais ou espirituais, que têm um impacto sobre o físico, que para se reajustar é preciso haver também uma ajuda espiritual magnética, senão a pessoa não se recupera. Então é isso, vamos para a prece, né? Chega o momento aí de nós encerrarmos o nosso estudo.